Fogo em trem paralisa linhas 11, 12 e 13 e usuários andam nos trilhos. A operação foi interrompida na manhã desta quinta-feira, dois dias após nova concessionária assumir o serviço. Né? Vamos lá, põe na tecla aí também. Eu queria entender por que as privatizações das linhas de trem em São Paulo são tão sucateadas. É assim, ficou na mão da CPTM desde que a linha é linha e nunca aconteceu nada. Aí, 2 dias depois da nova concessionária assumir o serviço, um trem pega fogo. Tipo, é um negócio que nunca aconteceu. nunca viu a notícia dessa. Sinceramente, cara, se isso é problema de infraestrutura prévia. Não, eu acho que é falta de capacidade administrativa das concessionárias. Ou se é problema de operação. Eu não sei dizer. É uma privatização mal feita. Porque essa linha que a gente tem aqui, a Esmeralda aqui, é uma merda desde que a Via Mobilidade assumiu, que é a privatização. E aí, segundo o que eu estudei com o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, nem todas ou praticamente nenhuma privatização das linhas de trem e metrô de São Paulo passam pelos deputados estaduais. Elas são canetadas direto pelo governador. E aí sai essa bosta aqui, porque a gente põe um carioca que não sabe porra nenhuma pra fazer essa privatização e quem se ferra é a gente. Por isso que a Luísa não veio hoje, viu, gente? Viu? E muitas outras pessoas não conseguiram chegar no trabalho. Mano, o trem pegou fogo. Vamos lá. Foi interrompida devido a uma falha na madrugada dessa quinta-feira, provocada por uma ocorrência de fogo em um trem. Os passageiros precisaram ir para Catá. Desce um pouquinho. Na estação Tatuapé, no meio da escuridão. É isso aí. O serviço nas linhas, nas 3 linhas além do Expresso, foi assumido pela concessionária Trivia Trens na terça-feira. Com o contrato de concessão, a Trivia prometeu ampliar a capacidade de operação da rede e realizar melhorias na infraestrutura, inclusive. Tá, desce um pouquinho. No entanto, ao menos 6 falhas no serviço foram registradas nos primeiros 2 dias de gestão. Os problemas começaram na inauguração em 2 estações que anteriormente eram administradas pela CPTM. Desce aí. Na quarta-feira, a estação Brás... Isso aqui, ó. Isso aí foi sabotagem. Mas, gente, não tem como você tá com sabotagem há anos só nas linhas privatizadas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Não faz sentido isso. Você não pode analisar as coisas de forma ideológica. Privatização é um caso que você tem que ver sempre caso a caso. Exato. Existem privatizações que são muito boas, existem privatizações que são muito ruins. Isso no mundo inteiro, cara. O mundo inteiro tem isso. O mundo inteiro, por exemplo, a privatização de linhas aéreas na Alemanha salvou as companhias aéreas alemãs. É um exemplo de uma privatização boa. A privatização, se não me engano, eu não lembro agora, da rede pluviométrica. Eu não lembro agora se foi da Irlanda tal. Eu não lembro agora. Foi um desastre. Você tem que analisar caso a caso. Então, foi privatizada, foi concedida essa linha. Deu problema? Primeira coisa, o problema o que é? É um problema de estrutura ou um problema de gestão? Aparentemente é um problema de gestão. Porque não dava problema, os caras assumiram, em 2 dias deu 3 problemas. Então, pera lá. Então tá meio claro que é um problema de gestão aqui. Dito isso, qual é o problema específico disso aqui? Eu não sei, a gente precisa entender exatamente como foi feita essa concessão. Né? Em consequência, houve superlotação em filas, que compraram toda a plataforma e tal. Desce um pouquinho, eles não estão falando da causa do problema, eu quero entender a causa. Ainda na quarta-feira, as diversidades continuaram somando mais de 4 problemas nas operações da linha Coral, Safira, entre o período da manhã e início da tarde. Desce um pouquinho. Eles só não explicaram o que aconteceu. Eles não estão explicando exatamente o que aconteceu. Aí, o que eu acho que tem que fazer? Eu vou até falar com o Guto. Ele tem que pedir um requerimento de informação, entender exatamente o que aconteceu e entender se a responsabilidade for da concessionária, por que eles deixaram isso acontecer. Né? Onde no contrato de privatização eles feriram cláusulas de qual vai ser a multa ou o pagamento, algo assim. Não é mesmo? Você está falando, a esquerda vai surfar nisso. Não, eu vou te dizer, a esquerda vai surfar nisso. Eles vão talvez eleger mais deputados, tá? Mas o Tarcísio, né, vai continuar com aquela bunda molice dele e ainda é o favorito para disputar o governo de São Paulo. E a gente vai continuar reelegendo essas bostas, né? Porque a gente tá meio sem opção, né? Vamos lá? A única linha privatizada que funciona bem em São Paulo é a linha 4 amarela, que começou já privatizada e é uma ótima linha, é melhor assim em comparação com as outras, junto com a linha verde, que são metrô. Mas até hoje não teve uma privatização de linha de trem que você falou assim, puta,
pelo menos manteve a qualidade do serviço ou melhorou. Todas pioraram, assim, absurdamente e bruscamente. Vai lá. São Paulo é a terceira cidade com maior taxa de roubo e furto de celular no Brasil. São Paulo teve em 2025 quase 1.400 celulares roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes, atrás somente de São Luís e Belém. A cidade de São Paulo concentra 5,6% da população brasileira, responde por 20% de todos os roubos e furtos celulares registrados no país em 25. Por esse motivo, ocupa a terceira pior posição do ranking nacional da taxa de pior desse crime. Tarará. Vamos lá. Eu fiz um vídeo no Instagram que até rodou pra caramba, né? Que é... Vocês viram esse vídeo de um cara que o maluco, um moleque acho que de 13 anos, rouba o cordão dele, ele pega o moleque e arrebenta, você viu isso daí? Ele bate muito no moleque, ele, mano, joga o moleque no chão e bate, dá chute na cabeça, o moleque dá até umas apagadas, né? E o cara, me devolve, você engoliu, o que você fez? E aparentemente o cara engoliu o cordão. Nossa. Ele engoliu o cordão e, mano, não tinha como devolver, etc. E o cara, mano, apanhou pra caralho. O que tá acontecendo, cara? E a gente não aguenta mais isso. A gente vive num ambiente, né, onde o crime organizado ele comanda tantas coisas que o crime desorganizado simplesmente se sente à vontade de cometer os furtos e roubos de ocasião, né? Porque o crime organizado ele planeja, ele estrutura, né, uma operação, etc. O crime desorganizado, o cara que rouba um celular, ele não necessariamente é membro do PCC, muito pelo contrário, esse cara rouba um celular para trocar em algum ponto, em alguma biqueira, né? É o crime desorganizado. Quando você tem um combate ao crime organizado completamente travado por questões burocráticas, o crime desorganizado cresce também. Porque a sensação de impunidade é gigante. Entendeu? Então, é aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Tem que ter banho de lei e ordem, velho. Tem que ter banho de lei e ordem. Não tem jeito. E outra coisa, cara. Me espanta um pouco, de verdade, tá? O amadorismo de algumas pessoas em entender que em São Paulo você não pode andar com o celular na mão na rua, velho. Você não pode. Cara, quando eu vou usar meu celular na rua, velho, eu seguro ele com força e cara, é rapidinho pra pôr, porque tem speed bike pra caramba. Eu tenho um amigo que é polícia civil, já falei pra você, ele falou, cara, sei lá quantos por cento das ocorrências é speed bike. O cara passa de bike, puxa o celular, acabou, velho. Você nunca mais pega esse cara, você nunca mais acha esse cara, você vê nem a cara do cara. Né? E novamente, cara, a gente vai continuar sendo esse país enquanto a gente não combater o crime organizado, acabou. E mais, São Paulo, que é a principal cidade do país e tá muito bem policiada, tá? São Paulo está bem policiado. Cara, você anda no centro de São Paulo, tem viatura pra caramba, velho. Você cruza a viatura de GCM, você cruza a viatura da Polícia Militar. Não tem como você controlar esses caras de forma operacional se a justiça solta eles. Porque o cara vê a viatura virando a esquina e já rouba o celular aqui. Ele fica ousado. E mesmo que ele for pego, não dá porra nenhuma, velho. Não dá porra nenhuma. Né? Então, assim, aí a grande solução do PT, né? Não, nós vamos fazer um programa que o cara vai receber um SMS falando, meu, devolve o seu celular aí. É foda demais, né, velho? Não, Pra você ver como é difícil você falar com as pessoas. O Lucas mandou assim, por que o Aloysio não pegou um Uber? Aí eu falei pra ele o seguinte, quanto que ele acha que deve ser um Uber numa quinta-feira de manhã, do final da Zona Leste, lá no cu do mundo, pra Zona Sul, com um problema no transporte público? Só uma coisa, aí ele escreveu assim, isso não é desculpa. Falei, linda, às vezes o Uber vai ser metade do salário do mês. Em todo o Brasil foram registrados em média 95 casos por hora, somando mais de 30 mil aparelhos. Cara, 95 é o seguinte, enquanto eu faço essa live, pelo menos, né, já que tem mais de uma hora, 100 aparelhos vão ser furtados. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? 100 aparelhos de celular são furtados durante o período desta live, cara. Puta que pariu. Cara, assim... O que precisa pra chegar no inaceitável? O que precisa? Aí você vai ver isso aí, velho. Você vai ver um cara pegando o celular do maluco, já roubou 1, 2, 3, e o cara perde a paciência, mano. Aí o cara chuta a cabeça do cara na asfalto até o cara morrer, velho. É isso. É isso. É foda demais, né? Vamos lá, próximo. Nossa, Presidente da Câmara de Vitória. Eu vi isso daí.
Vai lá. Eu quero que se foda e meu pau cresça. É a sua cara, fala isso. Vai lá. Calma aí. Sessão encerrada. Eu quero que vai todo mundo tomar no meu cresça. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça. O quórum declara a sessão encerrada. Eu quero que se foda e meu pau cresça. Eu vou falar pra você, cara, eu nem... Sinceramente, eu não ligo muito pra isso. Né? Quem dera... Eu não conheço esse senhor, mas quem dera o erro dos políticos fosse ser humano. Sabe? Ficar meio puto uma hora, falar uma besteira aqui, outra ali, né? O problema é que os caras são justamente o contrário. Os caras são máquinas de bons tratamentos, né? São pessoas absolutamente falsas que roubam o seu dinheirinho. Não é mesmo? Vamos lá. Ih, rapá! Zanin autoriza investigar ministro do STJ em esquema de venda de sentença. Inquérito ocorre no STF desde 2024 e agora tem Moura Ribeiro como alvo. O ministro nega ter qualquer envolvimento com o caso. Desce aí um pouquinho. Ele mandou investigar o Moura Ribeiro e tal. O caso teve início em 24 tal. O magistrado é o primeiro integrante da corte incluído na investigação, que até o momento mirava apenas assessores do tribunal. Por meio de nota, o magistrado afirmou que desconhece a existência de investigação. Tá, desce aí um pouquinho. Vamos lá. Magistrado há mais de 4 décadas, ministro Moura Ribeiro tem trajetória honrada e enfatizada que são completamente improcedentes quaisquer tentativas de associá-lo a fatos criminosos. Né? A polícia apurou se houve direcionamento de decisões por suposta influência do lobista Anderson Oliveira Gonçalves e sua esposa, Miriam Ribeiro. Também é suspeito de envolvimento de um ex-funcionário de gabinete do magistrado. O servidor citado pelo jornal atuou como assistente de plenário tal, tendo antes trabalhado em outro gabinete. E foi exonerado da função após a atuação irregular a pedido do próprio ministro. Né? E aí? Emagreceu essa Jennifer, hein? Filha, come e treina. Eu ouço isso aqui faz 10 anos que ela faz isso pra mim. Não, é que eu não consigo. Eu como, sabe, eu como bastante, só que eu faço bastante academia, só que eu não tô ganhando peso. Ó, isso aqui, ó, essa calça aqui, ela é 38. Isso aqui. Olha isso aqui, sério. Vamos conversar da sua dieta e do seu treino. Que eu acho que tem. Não agora, mas depois vamos conversar, porque a gente tá fazendo alguma coisa errada. Com certeza. Valeu. Você pode tomar um hipercalórico, pode. Preciso tomar alguma coisa. Uma coisa assim, ó. Não, sem bombinha, sem bombinha. Vai. Desce aí. Havia denunciado 9 pessoas suspeitas de participação no esquema de venda de sentença do STJ. Entre os nomes denunciados estão o servidor do STJ, do ministro tal. Enfim, aqui ele vai falando essas coisas. Eu vou te explicar uma coisa, como é que funciona a venda de sentença, tá? A venda de sentença, ela não é, você não bate na porta do ministro. Ô, ministro, tudo bem? Quanto você cobra para decidir que eu sou inocente no crime de tal coisa? Não é assim que funciona, né? Geralmente, você tem que contratar um escritório de um filho de ministro, de alguém ligado ao ministro, e esse escritório vai te cobrar um valor absurdo no êxito. Então, ó, é o seguinte, eu vou fazer sei lá, eu tô com uma ação aqui que eu fui pego, mano, roubando um bagulho aqui. Caiu em qual ministro? Caiu no ministro Moura da Silva Sauro. Tá bom. Onde é o escritório que tem acesso ao Moura Silva Sauro? Olha, é o Moura Silva Sauro Associados. Vamos lá. Tudo bem, quanto que é para entrar com a sua? Para entrar com a ação é 100 mil. Tá, e no êxito? No êxito é 2 milhões. Aí você paga. E aí a mágica acontece. Eu vou te falar, é muito difícil pegar isso, tá? É muito difícil pegar isso. Muito difícil. Porque como é que você contesta o valor, né, de um serviço advocatício que conseguiu êxito? Como é que você contesta esse valor? É muito difícil, cara. Eu sou um advogado foda e eu cobro aqui muitos milhões de reais para conseguir, né, defender bem os meus clientes. Como é que... Tiro nota, pago imposto. É difícil, cara. É difícil pra caramba. Eu vou ser sincero pra você, cara. Eu acho que a gente nem consegue bolar uma lei que atinja diretamente isso. É muito mais uma questão de espírito público. De você acabar com impunidade, você acabar com a sensação de impunidade, você ter tolerância zero, desde o furto do celular até a corrupção ativa, e aí você gera um espírito no país de que, meu, aqui a gente não faz a coisa errada. Entendeu? Porque
De verdade, cara. As leis pra punir esse tipo de coisa já existem. O difícil é pegar. Como é que pega isso? Eu tava conversando com o Caio, né? Que é policial federal, que trabalha muito com crime organizado, e fala, cara, o crime organizado ainda que é uma coisa muito, muito mais simples, né? Porque se o cara vende droga, né? Beleza, atividade por si só é difícil. Agora, como é que você pega desvio de emenda? É difícil pra caralho, velho. Como é que você pega tráfico de influência? Tráfico de influência é outra coisa difícil pra caramba. Vamos supor, puta, eu sou um cara muito amigo do Lula, sou brotherzão do Lula. Mano, o Lula tem, cara, sei lá quantos milhares de cargos pra indicar. Eu falo, você vai indicar a esposa de um amigo meu pra um cargo numa estatal não sei aonde. Aí ele indica, esse amigo meu, sei lá, me dá presentes, me favorece um outro negócio que a gente tem. Tem uma sociedade de uma loja de carro. Aí me dá uma porcentagem a mais da nossa venda de carro na loja. Como é que você pega isso, cara? A verdade é que é difícil demais, velho. É difícil demais. Ó, esse exemplo é perfeito. Vamos lá. Como é que você pega isso? Vamos supor que eu sou amigo do Lula, indiquei a esposa do Vinícius aqui pra trabalhar numa estatal, ela vai ganhar 30 mil reais por mês. Daí eu falo pra ele, bom, então desses 30, metade é meu, 15 pau. E aí, por acaso, a gente tem uma loja de carro que fatura ali 100 pau por mês. E aí, sei lá, do lucro dá 15 pau pra cada um. Não, agora você vai me pagar, então eu vou ganhar 30, você vai ganhar mais, sei lá, 2, 3. Como é que você pega isso? Cara, é muito difícil, velho. Por isso que quando a gente fala de reformas, né, estruturais brasileiras, a gente tem que fazer como um todo. Não adianta você achar que vai ser setorial e isolado. Não vai ser. Você tem que começar com uma coisa que é emergencial e está muito flagrante, que é o crime organizado, né? Que, hoje tem caras tentando fuzil em favela. Isso aí, assim, beleza, você faz uma guerra contra o crime e a partir dali você faz um pacote, como o Moro quis fazer, um pacote anticrime, que vai pegar todo mundo. Aí você muda o espírito público. Porque realmente é muito difícil, cara. É muito difícil. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on, all as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As human beings, we have spent generations building a shared understanding that there are crimes so grave, they offend all of humanity. Anyone, with their eyes, with their heart, with their conscience, should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. That is my commitment to you. Bom, vamos lá. Eu não preciso nem entrar no mérito da contradição, né? Que o cara fica chamando o Benjamin Netanyahu de genocídio, não sei o que lá, fala que ele não é welcome em Nova York, mas, né, se você é um terrorista islâmico, de repente, tudo bem, né? Se você é um cara que faz todas as barbaridades, né, que a gente vê na Palestina, se você é um cara do Hamas, tudo bem, você é bem-vindo. Eu não preciso entrar nesse mérito. A questão é o seguinte, o vídeo dele, né, você acha que ele já não sabia que ele não tinha jurisdição para prender o Benjamin Netanyahu? Você acha que ele já não sabia? Claro que ele já sabia. Só que como ele é um prefeito ideológico, ele precisa sinalizar para a esquerda o seguinte: olha, cara, eu vim aqui e se eu pudesse eu prendia, mas eu não posso prender, né? Você acha que é claro que ele já sabia disso? Agora, eu acho uma afronta, tá, aos próprios americanos, um cara que não é
tá? O responsável por fazer esse tipo de política internacional, o cara que não é responsável por fazer esse tipo de juízo de valor perante a prisão ou não de um líder como o presidente de um país, fazer um vídeo desse. Isso é um desrespeito aos americanos. E vou dizer pra você, cara, a gestão desse cara tá desastrosa, tá? E muito provavelmente vai ser educativa. É muito triste que a humanidade, né, de tempos em tempos, precise tomar uma lição na cabeça, né, uma lição orçamentária na cabeça para falar, realmente o socialismo não funciona, não é mesmo?